Por que que eu faço isso? Por que que eu gosto de ajudar pessoas? Para a honra e glória de Deus, um pai de família, uma mãe de família, uma esposa que havia perdido tudo, inclusive um filhinho, e estava numa depressão profunda. E toda essa complexidade que é a ibogaína tem muitos efeitos, produz muito problema, pessoas com medo, e aí vão pela internet, compram coisas que não devem, mais barato, por um preço mais baixo, achando que aquilo vai trazer resultado, eficiência, com pingar gotas, sabe? Não, pessoal, para de cair em golpes. Estamos aqui agradecendo a Deus porque recuperamos 3 vidas do vício sem internação, aí no conforto da sua casa, com essa especialidade do reset, de um kit suplementar com multiterapias de organismos vivos, de micronutrientes para o corpo, para o cérebro, assim, todas as funções orgânicas do corpo precisam de micronutrição, precisam de dopaminas do seu cérebro, de novos neurotransmissores, de dopaminas basal, que é aquela antes do vício, que ela tinha um controle sobre a sua motivação, o seu bom humor, sobre os seus movimentos, né? E as serotoninas, que são os neurotransmissores de transmissão do bem-estar. Então, essas comunicações do cérebro, que são invisíveis para nós, que nós não enxergamos, nós vemos pelo gesto das emoções, dos olhos das pessoas, do sorriso, e não falando sobre o efeito da droga, mas a regulação dessas emoções através de novos neurotransmissores, são reconexões. Então a reconstrução química com a ibogamed, ela tem o princípio ativo do GDNF, que esse hormônio é chamado GDNF, ele tem um termo em inglês que é Glial Cell Line Derived Factor, que é um fator neurotrófico. É uma proteína exclusiva da iboga e da ibogaína. Para ter um tratamento desse nível de recuperação do cérebro, de refazer memórias traumáticas, de perdas, de frustrações, da falta de controle, quando um gatilho, por exemplo, da rejeição é ativado, você recai emocionalmente. Se você não tiver um controle físico e uma abstinência no corpo involuntária, logo se sente a fissura. Então quem está sob efeito de droga de 3, 4 dias anteriores e depois de 4 dias para frente, ainda estão em níveis, isso não é uma regra, mas é mais ou menos assim, em níveis em que as noradrenalinas do cérebro vão perdendo esse efeito, né? E a pessoa começa a ficar apática, sonolenta, e qualquer mais coisas a irrita. Então a desmotivação para fazer atividades, porque a dor do corpo incomoda e irrita, e a pessoa começa a rapidamente ficar agitada. Então a ibogaína e a ibogamed prepara suplementarmente o teu corpo, teu organismo, fígado, alcalinizando, antioxidando. O magnésio diminui dores no corpo, aumenta a predisposição da limpeza sanguínea e diminui taquicardias, protege o organismo para que o reset ajude a você a chegar em raízes mais fundas. E isso é importante. Todos sabem ler, mas poucos sabem ouvir-se. Muitos sabem falar, mas poucos aprenderam a escutar o próprio coração. O coração tem memórias, já é provado. Memórias traumáticas baseadamente da infância ou após a adolescência, elas param e bloqueiam programas cerebrais aonde que as pessoas querem se desenvolver para falar, para se expressar. Muitas das vezes elas preferem recuar por um medo que paralisa. Aí uma droga e uma bebida volta a dar para ela, né, aquela sensação
de que ela venceu aquilo, mas na verdade é uma ilusão, porque não mudou a causa, continuou com o mesmo mal. Então, dar continuidade a esse tratamento é importante, é um protocolo. E os que deram ouvidos e fizeram da maneira como nós preparamos estão mais longe, muito mais longe do que o início do ano. E cada um tem a sua particularidade, sua história pessoal, mas a responsabilidade é individual. A decisão também. Há dificuldades financeiras, elas sempre vão existir. Por isso que fazer gestão das emoções depois do vício, você já não tem mais o gasto com a droga. Você já não tem mais o vício. Então, já está economizando. Já não é um fator que vai te levar a uma raiva porque você gastou dinheiro. Quantos que depois que passam dias e noites sem usar, passam um dia só, como foi ontem, por exemplo, uma sexta-feira, e já gastaram tudo. Tem pessoas que gastam tudo, e mais aquilo que não tem, e ainda se endividam. Eu não estou dando classificações de tipo de personalidade ou de gravidade da dependência química, que é grave, mas do nível desse tratamento em casa, que traz de volta, recupera, ameniza, ajuda a você ter de volta não só o controle, mas também um bem-estar. É claro que os efeitos da ibogaína, eles são difíceis porque você está enfrentando a si mesmo, aonde a droga levaria você a fugir. Então a área em que esse GDNF começa a reagir, ele produz ao longo do prazo uma reconexão, uma reconstrução química, devolvendo um equilíbrio neuronal. E um tratamento numa clínica não te daria isso, e nem um psiquiatra, porque eles tentam modular a frequência de vários tipos de medicação para que você alcance isso. Então, a alternativa para essa eficácia é que você tem entre 80% a 90%, desde o organismo, a parte biológica, e a psicológica, que é a psique, cognição mental, ou seja, tratando da psicologia das tuas ideias loucas ou vazias, ou para uma criatividade nova que você volta a ter esperança para recomeçar o dia seguinte, além de limpo, satisfeito, não com tudo, mas não mais com o vício, com a repetição. Você tem que começar novos hábitos, repetir outros hábitos, porque nós somos emoções e repetições. Tudo vai virando memória. Nós não tínhamos celular, era só fotos para relembrar de certos momentos, ou conversando com alguém. Quantas memórias vêm à tona ao nível da consciência lúcida, deitado em casa, por quem já está passando pelo processo, lembra disso, e quem viveu isso aí faz a identidade disso. E o que acontece? Quantas informações eu estou dando para esse grupo agora? Muitas, para agradecer vocês pela confiança, e para mim para agradecer a Ibogamed, que foi criada para esse objetivo, com precisão, para alcançar dentro do organismo uma melhora do funcionamento do organismo, do coração, do rim, do pâncreas, com a suplementação que prepara, e a Ibogamed, que faz esse reset, reiniciar esse sistema nervoso central. Ou seja, equilibramos, e aí o bem-estar e o sorriso volta. Por isso, continuem o protocolo. Quem terminou, após 60 dias, comprem, façam a manutenção, estejam com isso em mãos. Quem tem manutenção em casa, num dia ruim, difícil, para qualquer momento tem uma cápsula para tomar. E isso faz com que você melhore rapidamente, em 5 minutos, o teu estado mental e humor. Não é uma dosagem alta, é microdosagem, e essa microdosagem te reequilibra. Para atividade física, caminhada, estudar, ler, ou deitar e descansar, simplesmente pôr a cabeça para trás. Tá certo?
Bom fim de semana. Bem-aventurados todos aqueles que dão ouvidos às palavras de Deus. Se aproxime, que o foco dessa vida é encontrar a Ele, estar na presença dEle, e a sua proteção invisível, onisciente, onipresente está aí com você também, está comigo, e nós unidos somos mais fortes. Deus te abençoe. Faça a sua manutenção. Ibogamed é saúde. Mesmo que você esteja com saúde, é preciso continuar cuidando da sua saúde.